policial militar ativo do estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo a esse vídeo informativo aqui do escritório de advocacia Júlio Abeilard Advogados Associados. Embora você tenha 4 importantes direitos, quais sejam o vale alimentação, a redução da alíquota de 10,5% para 8%, parar de pagar aquele cartão de crédito sem fim que vem na sua folha de pagamento e também ao adicional noturno, nós vamos falar apenas do primeiro direito. O seu direito ao vale alimentação no valor de R$ 75,00 por dia de trabalho. Então agora eu te convido a ver a minha tela do computador, porque eu vou te explicar, te ensinar de onde que surgiu esse direito, quais são as vitórias que já temos no estado de Minas Gerais e o que você precisa fazer para ir em busca desse importante direito também. Eu vou gravar um outro vídeo informativo como esse para cada um dos 4 temas que você possui. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, para que você consiga ficar por dentro de todos os seus direitos e também no TikTok. Basta digitar Júlio Abeilard que você vai nos encontrar facilmente. Então, vem comigo. Então, iniciando, vale refeição para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Primeiro, vamos entender quem é o Dr. Júlio Abeilard. Eu sou um advogado conhecido no meio militar por atuar em favor dos policiais militares do Estado de Minas Gerais. Primeiro, porque eu sou filho de policial militar da reserva. Tenho 14 anos que eu trabalho em processos judiciais envolvendo militares ativos, inativos, pensionistas do IPSM. Eu já atuei em mais de 12.000 processos judiciais. Quem pesquisar no Jus Brasil, no Escavador, em outros sites, vão ver esse volume de processos. Eu tenho experiência em tribunais superiores também. A gente atuou muito e atua bastante no STF, no STJ. Então nós conseguimos levar os processos judiciais até as últimas consequências devido à nossa expertise. Nós também investimos pesado em tecnologia. Vamos fornecer para os nossos clientes sistemas de monitoramento dos processos judiciais. Nós usamos videoconferência com os nossos clientes. Eles recebem notificações dos andamentos do processo e nós ficamos felizes de saber que eles estão acompanhando de perto os processos judiciais. Nós temos avaliação máxima no Google Meu Negócio, 5 estrelas. Possuímos processos judiciais nos 27 estados da Federação Brasileira. Então nós atuamos em todo o Brasil por conta da tecnologia que nos permite fazer as audiências online. E isso facilitou muito aqui para o escritório conseguir ampliar a área de atuação. O escritório de advocacia foi fundado no ano de 2010. Então temos uma vasta experiência em processos judiciais com mais de 12.000 casos já resolvidos na Justiça. Temos mais de 36 advogados associados, até porque para dar conta de todo esse volume, nós precisamos de advogados que cuidam com muito carinho e esmero dos processos aqui do escritório. Possuímos 3 unidades próprias. A primeira unidade fica na Savassi, em Belo Horizonte. É a unidade Amadeus, fica na Avenida do Contorno, 6594, no 7º andar. Temos a unidade em Juiz de Fora, a unidade do Rossi 360 Business. Fica na Taliba de Barros, 182, lá no 11º andar. Temos a unidade também em Juiz de Fora, na Central Hall. Fica lá na Avenida Rio Branco, 2167, no 2º andar. Nós priorizamos muito o atendimento online, tá? Embora nós tenhamos essas unidades presenciais, nós percebemos que os clientes gostam de ser atendidos no conforto da sua casa por uma videochamada. Então o atendimento online é feito em mais de 90% dos casos aqui dos clientes, e aqueles que queiram vir, presencialmente também são muito bem-vindos. Atendimento pelo 0800. Lembra que a gente investe em tecnologia? Então você, na palma da sua mão, de qualquer lugar do Brasil, que você ligar 0800 225 6307, você fala aqui no escritório gratuitamente. Você vai falar com a secretária, vai passar para ela o que você deseja, o andamento de um processo, o agendamento de uma videochamada, e aí ela vai dar seguimento ao seu pedido. Temos também esse WhatsApp, que é o nosso número único nacional, 0800 225 6307. É só você gravar esse número na sua agenda e mandar uma mensagem, tirar suas dúvidas, mandar documentos, fazer contratações, pode ser feitas pelo WhatsApp. Nós priorizamos muito videochamadas pelo WhatsApp e também no Google Meet. Então talvez você tenha um problema, queira resolvê-lo na via judicial ou até na via administrativa, você consegue pedir uma videochamada para a gente conversarmos. E aí a gente conversar sobre o seu caso e você receber a melhor orientação jurídica disponível. Recebemos também muitas informações no nosso e-mail, que é o julio@abeilard.com. Talvez documentos, dúvidas. E o site do escritório, www.abeilard.com. Esse é o site oficial do escritório. Você consegue também pesquisar no Google. Basta digitar no Google Abeilard
você vai encontrar o nosso site com muita facilidade. É o primeiro site que está aparecendo aí na tela. Clicou, você vai para a Home, que é a página inicial do site, e lá você tem um recurso muito interessante, que é o Fale Online, que é esse recurso aqui, ó, Fale Conosco Online. Quando você clica nele, você cai num formulário. Fale com um advogado online. Problemas com a justiça? Dúvidas sobre um assunto? Envie seu caso e seja orientado por um de nossos advogados. Então você vai preencher esse formulário. Qual é o seu nome completo? Qual é o seu CPF? Logo em seguida, qual é o seu e-mail? Qual é o seu WhatsApp? Clicando em próximo, você vai encontrar aqui um formulário. Descreva aqui a sua dúvida. Por exemplo, gostaria de dar entrada no meu Vale Refeição. Como você gostaria de ser contatado? Aí ele tem as opções por uma chamada de telefone, por e-mail, pelo WhatsApp. E aqui você consegue anexar os documentos para que a gente consiga fazer uma análise do seu caso. Isso daqui é apenas uma das formas de você entrar em contato com o escritório de advocacia. Pode ser qualquer problema. Eu quero entrar com o uso capião, quero uma exoneração de pensão alimentícia. Então você consegue aqui nesse formulário descrever qual é o seu problema, que a gente faz um parecer e te encaminha. O aplicativo do escritório também está disponível no Google Play, na Apple Store. Basta você pesquisar lá por Meu Suporte. Você vai encontrar aqui esse ícone, um bonequinho com um headphone, e ele chama Tom Ticket Meu Suporte. Basta você instalar ele no seu dispositivo. Essa é a primeira página do seu aplicativo depois de instalado. Basta você procurar por Abeilard e clicar em pesquisar, você vai encontrar o nosso escritório de advocacia. Júlio Abeilard, Advogados Associados. Clica ali no coração para tornar essa empresa favorita e logo em seguida vai pedir para você criar uma conta. Então você vai vir aqui, ó, crie uma conta. Ainda não tem conta? Crie uma. Você vai preencher um formulário com seus dados. Logo em seguida você vai encontrar esse campo, chamados, e é aqui que vai ficar todos os seus pedidos, os seus processos. Quando você clica aqui no lápis, você vai cadastrar um chamado. Então você vai escolher qual departamento que você quer falar aqui no escritório, qual é o assunto, qual é a mensagem. Você quer receber notificações por e-mail sempre que esse chamado movimentar? E aqui você consegue, nesse Clips, anexar os seus documentos. Então aqui tem um exemplo de um formulário preenchido. Departamento Jurídico, Vale Refeição para a Polícia Militar. Sou militar da PMMG e gostaria de iniciar meu processo. Quero receber as notificações por e-mail. Logo em seguida, ele anexou todos os comprovantes, todos os documentos necessários para uma análise. Enviado esse chamado, ele fica aberto. Agora é só aguardar. Um dos nossos advogados vão tratar esse chamado. Se tiver tudo certinho, a ação é ajuizada. O advogado retorna aqui no chamado com o número do processo. Se tiver pendência de algum documento, esse chamado retorna para você como pendente. O seu aplicativo ele vai te notificar. E você recebe também por e-mail se tiver marcado aquela opção de notificação por e-mail. E se você quiser acompanhar o seu processo por meio de um computador, você também pode. Basta ir lá no site do escritório e clicar na área do cliente. E você vai fazer o login usando o seu e-mail e a sua senha que você cadastrou naquele aplicativo, Meu Suporte. Então você vai encontrar aqui, olha, o chamado que você cadastrou lá no aplicativo, acompanhando então pelo computador. Aqui são os chamados abertos e os chamados finalizados. Nós também produzimos conteúdos diariamente nas redes sociais. Nós produzimos conteúdos nas principais redes sociais, que é o Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Então, você está convidado a nos seguir. Entre nessas redes sociais, pesquise por Júlio Abeilard e nos siga para você ficar informado dos seus direitos. Então vamos para o tema. Quando surgiu o Vale Refeição? Foi por meio da Lei 22.257, de 27 de julho de 2016. O Vale Refeição, qual é a natureza dele? Tem natureza indenizatória e não remuneratória. O que isso quer dizer? Que inativos não têm direito se já tiver mais de 5 anos que eles foram para inatividade. Não incide imposto de renda, não incide contribuição previdenciária. Tem 2 anos que eu entrei na reserva. Então você pode pleitear 3 anos ainda de pagamento de Vale Refeição. Requisitos que vamos ver na lei, lá no artigo 186. Para receber o Vale Refeição, é necessário ser servidor público e ter uma jornada diária de pelo menos 6 horas de trabalho. Professor, por exemplo, trabalha uma jornada reduzida? Não tem direito. Tem que ser 6 horas ou mais. A publicação aconteceu no dia 27 de julho de 2016. Mais 30 dias, a vigência da lei, 26 de agosto de 2016. Será então que todos os servidores mineiros passaram a ter direito ao Vale Refeição nessa data, 26 de agosto de 2016? Não, não tiveram direito. Por quê? Porque essa lei estadual, 22.257, ela possui eficácia limitada. Ela não trouxe no seu texto qual seria o valor do Vale Refeição. Não estabeleceu a forma do pagamento do Vale Refeição. Então, era uma lei de eficácia limitada. Ela precisava de uma outra lei que a regulamentasse. Uma lei que regulamenta outra lei, nós chamamos ela de decreto. Então, o decreto do governador do estado vai regulamentar a lei que o executivo fez.
Mas o decreto ele não pode criar direitos nem suprimir direitos que a lei do legislativo criou. E é o que nós vamos ver o que aconteceu aqui, no caso do Vale Refeição. O que aconteceu então? Vamos ver. A gente teve um primeiro regulamento, Decreto Executivo 47.326, lá de 28 de dezembro de 2017. E esse decreto falou sobre ajuda de custo. Falou que destina-se exclusivamente a subsidiar as despesas do servidor com as refeições no respectivo local de trabalho. E ele disse também que caberia ao COF legislar, por meio de resolução, os valores que os servidores teriam direito. Então, o decreto delegou ao COF, a Câmara de Orçamento e Finanças, a competência para legislar sobre os valores que os servidores devem receber a título de vale-refeição. E o COF editou essa resolução, número 1 de 2018, com vigência 28 de abril de 2018, e o início foi em maio de 2018, o pagamento. Por quê? Olha que interessante o que diz o artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir da folha de pagamento de maio de 2018. E o seu artigo 2º estabeleceu quais seriam os valores. Então, a partir de maio de 2018, todos os servidores do Estado de Minas Gerais começaram a receber, na sua folha de pagamento, a indenização por dia de trabalho no valor de R$ 40, nível fundamental e médio, R$ 53, nível superior. Mas talvez você esteja se perguntando, por que a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar não estão recebendo o Vale-Refeição até hoje? Todos os outros servidores estão recebendo, mas esses 3 grupos não receberam o Vale-Refeição. É porque o decreto do governador estabeleceu o seguinte no artigo 3º, não terá direito à ajuda de custo de que trata o artigo 1º. O servidor que tiver direito à alimentação gratuita no local de trabalho. Aí tudo bem, ela tem natureza indenizatória, quem está se alimentando no local de trabalho não precisa ser indenizado. Agora, o artigo 2º, o policial civil, o policial militar e o bombeiro militar. Aqui o artigo ele incorreu em flagrante inconstitucionalidade. Não cabe ao decreto do Executivo suprimir direitos que o Poder Legislativo criou. O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, já anulou, já declarou inconstitucional vários decretos, tanto do presidente da República quanto de governadores e de prefeitos, que eles extrapolam a sua competência legislativa e acabam criando direitos ou então suprimindo direitos que o legislativo criou. Isso não pode acontecer. Veremos mais adiante, então, que este decreto é inconstitucional e que os servidores das polícias civil, militar e bombeiros podem pleitear essa verba pela via judicial. Nós tivemos um segundo regulamento. Olha só, um segundo decreto, agora em 2020, o decreto 48.113, e esse decreto permaneceu também inconstitucional. Olha que interessante o que diz o seu artigo 1º. Ele alterou a forma, antes era valor fixo, né? Agora ele fala o seguinte, que a ajuda de custo, ela terá uma parcela fixa, com o valor estabelecido pelo Comitê de Orçamento e Finanças, que é o COFIN, que será atribuída aos servidores que preencherem os requisitos previstos neste decreto. E o inciso 2º, uma parcela variável, com valores diferenciados, que será atribuída aos servidores em exercício nos órgãos e nas entidades que firmarem o plano de metas e indicadores por resolução conjunta com o COFIN. Perceberam então o que aconteceu aqui? Esse novo decreto ele começou a valer na data da sua publicação, é o que estabelece o artigo 16. E a sua publicação ocorreu no dia 30 de dezembro de 2020. E ele fez importantes mudanças. Olha, ele transferiu a competência legislativa do valor do Vale-Refeição do COF, que é a Câmara de Orçamento e Finanças, para o COFIN, que é o Comitê de Orçamento e Finanças. Uma outra mudança que ele fez foi que o Vale-Refeição, a partir de então, seria composto por 2 parcelas, uma parcela fixa e uma parcela variável, com base na produtividade de cada servidor. Então, cabe agora ao COFIN legislar qual vai ser o valor da parcela fixa e qual vai ser o valor da parcela variável. Então, o COFIN, junto com a PMMG, editou uma resolução, a Resolução Conjunta número 1 de 2022. E também a COFIN, junto com a Polícia Civil, editaram a Resolução Conjunta número 1 de 2022, também em abril de 2022. Então, foram 2 resoluções conjuntas, o COFIN com a PMMG, o COFIN com a Polícia Civil de Minas Gerais. E o texto é exatamente igual, que diz assim, olha, a ajuda de custo de que trata essa resolução será paga por dia efetivamente trabalhado no mês, independentemente do cargo ou função, e terá a seguinte composição. Uma parcela fixa no valor de R$ 50 por dia efetivamente trabalhado e uma parcela variável no valor de R$ 25 por dia efetivamente trabalhado, cujo pagamento está vinculado ao efetivo cumprimento das metas previstas no plano de metas, indicadores lá
de 2022, constante no anexo 1 desta resolução. Então essa resolução começou a valer na data da sua publicação, com efeitos na folha de maio de 2022. Então, em maio de 2022, todos os servidores do Estado de Minas Gerais começaram a receber aproximadamente R$ 75 na folha de pagamento. Mas talvez você se pergunte novamente, mas desde maio de 2022 eu não venho recebendo nenhum valor de vale-refeição. É porque este decreto repetiu aquela exclusão, em que policiais civis, militares, corpo de bombeiro não têm direito a essa verba. Seguindo então, nós vamos observar como é feito os cálculos. Nós precisamos, como advogados, informar para o cliente qual é o valor que ele pode pleitear na justiça. Então, para cada cliente é um valor diferente. Por quê? É por efetivo dia de trabalho. Então, nós precisamos ver a escala dos últimos 60 dias de cada policial para que então possamos entregar exatamente o valor que ele faz jus. Então, nós temos dois marcos temporais. Maio de 2018, que foi a resolução do COF, maio de 2022, que foi a resolução do COFIN. Então, maio de 2018 para frente, o valor mensal que o Estado deve para o servidor da Polícia Civil, da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro é de R$ 53,00, corrigidos pelo IPCA, com juros de mora de 1% ao mês. Esse valor de R$ 53,00 por dia de trabalho, ele vai até maio de 2022. A partir de maio de 2022, o valor ele sobe para R$ 75,00, com juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IPCA. Então é assim que é feito os cálculos de cada servidor aqui no escritório de advocacia. E quais são os documentos necessários para o ajuizamento da ação? Primeiro, anota aí, identidade funcional. Segundo, comprovante de residência atualizado no nome do militar, água, luz ou telefone. Terceiro, contra-cheques dos últimos 60 meses. É só pegar lá no sistema intranet. Quarto, a escala de serviço com os dias trabalhados dos últimos 60 meses. É aquela planilha que fica lá no Celotex da companhia, ou então que você possa pedir lá ao responsável administrativo pela companhia para que lhe dê uma certidão, uma declaração ou um documento que comprove os dias trabalhados nos últimos 60 meses. Quais são as fases do processo? Então vamos lá. Primeiro, o escritório elabora os cálculos para cada policial militar, policial civil, corpo de bombeiro. Depois que nós te entregamos esses cálculos, você vai então decidir se vai ou não entrar na justiça. Você vai enviar para o escritório de advocacia todos esses documentos. Então nós vamos elaborar esses cálculos para você. Esses documentos podem ser enviados por qualquer meio de comunicação, igual nós vimos lá em cima. Nós falamos sobre o WhatsApp, falamos sobre o formulário Advogado Online, falamos sobre o aplicativo Meu Suporte, falamos sobre o e-mail. Você pode escolher da melhor maneira como você quiser enviar esses documentos para a gente. A gente pede aí uma semana, elaboramos os cálculos e te entregamos gratuitamente. Você então vai decidir se vai ou não entrar com o processo na justiça. Depois que os cálculos são elaborados, então você vai poder ver se vale a pena, né? Quais são os seus direitos. Você pode perceber a qualidade dos trabalhos que o escritório faz aqui em Minas Gerais em benefício dos militares mineiros e tomar essa importante decisão se vai ou não ajuizar essa ação. A ação é ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, na comarca, no município, onde reside você, nosso cliente. O autor da ação, o policial. Então, onde ele reside é onde a ação é ajuizada. O juiz, então, vai pegar o processo e a primeira coisa que ele vai ter que decidir é se ele vai ou não marcar uma audiência de conciliação. Nós já pedimos no início da petição para que ele não marque essa audiência, porque o Estado não faz acordo. Então, seria desnecessário, perda de tempo, ter que se deslocar até o fórum da cidade, ou então, alguns aceitam até online, né? Por videochamada, mas é uma perda de tempo. A gente pede para o juiz não marcar, mas tem alguns que falam que o processo está na lei, então é obrigatório designar essa audiência, e se ele faz isso, a gente comparece sem problemas. A próxima etapa do processo, depois da audiência de conciliação, é o Estado de Minas Gerais apresenta a sua contestação, sua defesa no processo. O juiz, então, nos intima e o escritório de advocacia apresenta a impugnação à contestação, que é conhecida como a réplica. Logo em seguida, o juiz intima as partes para especificarem as provas que desejem produzir. Vai produzir prova documental, exibição de documento, prova pericial, ouvir testemunha? Não precisa. As partes pedem o julgamento antecipado da lide porque trata-se de matéria unicamente de direito. Então a gente fala para o juiz, excelência, no processo já consta tudo o que precisa para dar sentença. Não precisamos de audiência, não precisamos ouvir testemunha, não é necessário perícia e nem outra prova para comprovar o direito aqui vindicado. O juiz profere sentença.
Então, essa sentença ou vai ser procedente ou improcedente. Se for uma sentença procedente, ganhamos o processo na primeira instância. O que vai acontecer? Abre o prazo para quem perdeu recorrer. Se não recorre, transitou em julgado, a gente já vai executar a sentença. Mas suponha, o Estado de Minas Gerais recorre para a turma recursal. Recorreu. O que vai acontecer então? Esse recurso, ou ele vai ser provido ou improvido. Recurso provido significa que o Estado ganhou o recurso. O escritório de advocacia vai recorrer para o STF, mas só que tem que recolher custas judiciais de aproximadamente R$ 350 nessa situação, porque o Estado recorreu, ganhou. Não quero dar continuidade, eu aceitei, perdi o processo na segunda instância, não quero ir para o STF. Cabe ao autor da ação decidir se ele vai recorrer ou não. Recurso improvido. O Estado perdeu na primeira instância, recorreu, teve o recurso improvido. Ele pode deixar transitar em julgado e a gente executa a sentença, ou ele pode recorrer para o STF. Se for improcedente o pedido na primeira instância, o escritório de advocacia pode recorrer dessa sentença. Só que para recorrer dessa sentença existe custas judiciais de aproximadamente R$ 700. A gente só não pagaria custas se o militar, se o servidor tiver a justiça gratuita concedida no processo. Mas hoje está muito difícil de conseguir esse benefício em razão dos valores que os servidores estão recebendo de remuneração. E aí a gente tem duas situações. O nosso recurso pode ser provido ou improvido. Se o recurso for provido, ganhamos o recurso, a sentença de primeira instância foi reformada. O Estado, se ele não recorrer, transita em julgado, a gente executa a sentença. E aí o Estado também pode recorrer para o STF. Recurso improvido. A sentença foi improcedente, perdemos na primeira instância, recorremos, perdemos na segunda instância. Se o militar desejar, podemos recorrer ainda para o STF e é necessário recolher as custas de aproximadamente R$ 350. O STF vai julgar o caso? Não sabemos. Até hoje, o STF não admitiu essa matéria como repercussão geral. Pode ser que admita, alguns anos para frente. Pode ser que não admita. A verdade é que, para que o STF admita esse recurso, ele tem que receber milhares de recursos. E aí se torna um recurso repetitivo. E aí ele afeta a matéria. Mas até o STF não admitir esse recurso, muitos casos, quem está entrando agora na justiça já vai transitar e já vai receber. Não vai ficar esperando o STF julgar essa matéria. Então quem entra agora sai na vantagem, porque ainda não existe afetação pelo STF. O STF é como se estivesse dizendo, olha, essa matéria aí vocês resolvam nas primeiras instâncias. Eu não tenho interesse em julgar esse caso. Mas se amanhã o STF muda esse posicionamento, todas as ações são sobrestadas, aguardando o STF pronunciar, e o que ele disser vai valer para todos os casos. Se for favorável ao servidor público lá no STF, então a gente inicia a execução. O Estado de Minas Gerais é intimado para concordar ou embargar os cálculos. Então nós vamos atualizar tudo na época da execução, aplicando juros de mora de 1% ao mês, IPCA, e aí o Estado vai enviar esse cálculo para o seu contador, servidor estadual também, e vai dizer se está tudo certinho ou se tem um excesso ali. Se tiver tudo certo, o Estado concorda. Se tiver com excesso, o Estado vai embargar. Se embargar, o juiz manda fazer perícia contábil. Então, as partes estão divergindo dos cálculos. O autor fala que é X, o Estado fala que é Y. O autor, ele pode concordar com os cálculos do Estado. Ele pode vir falar, excelência, realmente, tem um excesso aqui, eu concordo com os cálculos do Estado. O processo anda até mais rápido. Mas se não houver esse consenso, o juiz manda fazer uma prova pericial contábil. O perito apresenta os valores, o juiz homologa os cálculos e expede o precatório para pagamento, e o processo vai para a fila de pagamento. E o processo, depois que é pago, é arquivado. Agora, se o Estado de Minas Gerais concordar com os cálculos, o juiz já homologa os cálculos, expede o precatório para pagamento, o processo vai para a fila de pagamento, recebimento em aproximadamente aí 5 anos de espera na fila de precatórios e vai para o arquivamento. Se for desfavorável ao servidor público o julgamento do STF, se não tiver justiça gratuita concedida no processo, pode ser que exista a obrigação de pagamento das custas processuais de aproximadamente 10% sobre o valor da causa pelo servidor. E aí o processo vai para o arquivamento depois do pagamento das custas. O servidor que não desejar correr o risco de pagar esses 10% de custas, se perder o processo, não pode recorrer para a segunda instância. Pode entrar com a ação? Pode, mas vai só até a primeira instância. Se você for para a segunda instância, recorrendo e perder o seu recurso, aí sim você pode ser condenado a 10% sobre o valor da ação. A questão é, eu não quero correr esse risco de ter que pagar R$ 8.000 de custas para o Estado de Minas Gerais? Então entre com a ação na primeira instância.
E quando sair a sentença, você tem que se conformar com ela. Se for de improcedência, você não deve recorrer. Então, o que é alegado no processo judicial? Primeiro, falamos que os decretos, eles são inconstitucionais, porque extrapolaram a sua finalidade, que é regulamentar, e não criar ou extinguir direitos. Se o juiz declarar esses decretos inconstitucionais, a Lei 22.257 passa a ser aplicável aos servidores policiais civis, policiais militares e bombeiros. O que o STF fala sobre os decretos que criam ou extinguem direitos? Entende que os decretos executivos devem apenas regulamentar as leis do legislativo. Não pode um decreto alterar os direitos criados pelo legislativo. Temos aqui uma jurisprudência do STF, onde aqui no item 2 ele diz que o decreto regulamentador viola o princípio da legalidade e ao prever gratificação em percentual menor do que inserido na lei taxativa, o que não deixou margem à interpretação de que o percentual seria de natureza variável. Então, o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, anulou, declarou inconstitucional esse decreto. Uma outra situação, por exemplo, o STF na DI 5609, ele disse aqui que o pedido foi julgado procedente para declarar inconstitucional o artigo 1º do decreto, lá do estado do Amazonas, porque é inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos. Então, o Supremo Tribunal Federal falou que é inconstitucional esse decreto estadual, que estabelece vinculações que é destinado apenas à lei e expressa vedação constitucional. Então, um decreto se excedendo. E o que a Justiça do Estado de Minas Gerais vem decidindo? Nós temos várias decisões já a favor dos policiais civis e militares, né? A gente tem, por exemplo, aqui, olha, o caso do juiz Max Wild. Ele disse que esse decreto estadual 48.113 é inconstitucional. Também nós temos aqui a sentença do juiz Thomas Ferreira, em que ele garantiu a percepção do vale-refeição e declarou inconstitucional esses decretos. Um outro caso, olha, temos aqui o caso do juiz Thomas Ferreira, ele lá de Teófilo Otoni também declarou inconstitucional os decretos, falando que é proibido o decreto criar direitos e obrigações não previstos na legislação. O que o escritório Júlio Abeilar de Advogados pensa sobre a ação do vale-refeição? Acreditamos sim que o STF vai garantir esse importante direito aos servidores excluídos por decreto, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. É gritante a inconstitucionalidade existente nesses decretos. Vale a pena ir em busca do direito ao vale-refeição até as últimas consequências. E essa é a opinião sincera aqui do escritório. Estamos diante de uma ação que com certeza vai superar com tranquilidade os R$100 mil, o retorno financeiro para o servidor que ganham os atrasados é excelente. Vamos falar também um pouco sobre a liminar. A gente pede ao juiz para que já conceda imediatamente, no início do processo, a ordem de pagamento dos R$75 por dia de trabalho, para que o militar, o policial civil, o corpo de bombeiro não precise aguardar até o desfecho final da ação para receber o direito. E lembrando, mesmo que você receba inicialmente esse benefício, lá no início do processo, e você perca a ação, você não é obrigado a ressarcir o erário público depois do que você recebeu, porque a verba alimentar e a doutrina jurisprudência entende que são verbas irrepetíveis, ou seja, não são exigíveis quando você perde a ação, mas recebeu ela por um longo período de tempo, tá bom? Então não tem esse risco. Quais são os outros direitos que os militares da ativa possuem? Né? No início do vídeo a gente falou de outros direitos, mas esse vídeo a gente só tratou do vale-refeição. Então é o tema 1177, julgado pelo STF, que é a redução da alíquota previdenciária de 10,5% para 8%. Gravei um vídeo falando só do tema 1177 para os militares ativos, então se você quer saber mais sobre isso, entre em contato com a gente, que a gente manda o link para você assistir o vídeo. Um outro direito que os militares ativos possuem é a revisão em empréstimos, cartão de crédito consignado na folha de pagamento, né? A lei de superendividamento está aí, está sendo amplamente trabalhada aqui no escritório. É possível você apresentar para o juiz um programa de pagamento em até 5 anos de todos os seus credores, reduzir as consignações em folha de pagamento até 30% e extirpar, acabar com aquele cartão de crédito, aquele cartão consignado em folha de pagamento que não tem prazo para acabar. Lá fala que é parcela 00 de 00, ou seja, vai passar 200 anos, 300 anos, você ainda continua pagando o cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ele não tem prazo para terminar, então é declarado abusivo pela justiça e manda realmente parar de cobrar da sua folha de pagamento e ressarcir em dobro aquilo que você pagou.
Temos vários casos aqui no escritório de procedência, de liminares concedidas e ressarcimento de dano moral e dano material também. Muito interessante esses processos. E por fim, o adicional noturno. Então, militares que trabalham das 20 horas às 5 horas da manhã têm direito a 20% de adicional a mais na folha de pagamento, e isso já foi decidido na Justiça. E agora ainda mais que foi regulamentado a jornada de trabalho, né, dos policiais militares aqui no estado de Minas Gerais. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma jurisprudência do sargento Júlio César de Brito, cliente aqui do escritório. Ele ganhou, esse processo já recebeu o adicional noturno, direito à percepção, autoaplicabilidade lá do artigo 37 da Constituição Federal, e foi mantido a decisão para a Polícia Militar ao recebimento do adicional noturno. Então, agradeço muito, obrigado pela sua atenção, compartilhe esse conteúdo e segue aqui embaixo todos os meus contatos. Você querendo saber mais sobre um direito específico seu, talvez um processo disciplinar, um processo criminal, ou um outro processo, né, que você precise regularizar alguma situação da sua vida, lembre-se, aqui no escritório nós temos mais de 36 advogados associados que atuamos em diversas áreas do direito para beneficiar o servidor público mineiro, tá bom? Um abraço e até um próximo vídeo informativo.